China mentiu sobre o seu PIB. 10 tri falso. PIB verdadeiro 60% melhor que relatado pelo PCC, Partido Comunista Chinês. Vamos ver isso aqui. Ouvirá que o crescimento chinês Itadakimasu. é impressionante, Só que mantendo não. uma incrível evolução de 10% ao longo dos anos. Apesar da grandiosidade de sua economia, em um país com mais de 1 bilhão de habitantes, isso não deixa de ser um feito extraordinário. Verdade. Porém, surpreendentemente, o PCC conseguiu enganar a todos, inclusive a mim. Sua maior conquista não é o crescimento milagroso, mas sim fazer com que todos acreditem que alcançaram tal crescimento. A economia chinesa aí apresentando um crescimento de 4,5% no primeiro trimestre. A economia da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre deste ano. China's economy is rebounding after 3 years of widespread COVID-19 curbs. Tudo começou no mês de abril, quando a China divulgou seus números do PIB, surpreendendo o mundo com um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. Esse resultado superou as expectativas dos especialistas, que previam um crescimento de apenas 4%. Embora o FMI tenha revisado suas previsões regularmente, os números oficiais da China continuam a surpreender. Antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os tópicos mais quentes da China. Analisando rapidamente o veloz crescimento do PIB da China, é essencial questionar quem está responsável por contabilizar esse PIB? Boa pergunta. Diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, onde existem agências independentes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Bureau of Economic Analysis, que são encarregadas de calcular e publicar os dados econômicos, incluindo os números do PIB. Mas na China, a história é diferente. Lá, os números do PIB são calculados e divulgados pelos governos locais e pelo Partido Comunista Chinês. Isso cria um grande problema, pois os políticos adoram utilizar os números do PIB para se vangloriar ou desviar a culpa, Exato. dependendo de como a economia está indo. Porém, no Brasil, o IBGE é independente para evitar que os políticos influenciem os cálculos do PIB. A gente sabe que A influencia, fórmula né? simplificada do PIB é a soma do consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas. Quando os políticos aprovam um orçamento para construir projetos, isso afeta o PIB, mas o cálculo é realizado pelo IBGE, evitando manipulações. Contudo, na China, o sistema é diferente, pois é uma nação de partido único, não há agência independente para controlar os dados econômicos ou qualquer outro aspecto. Democrático, pô! E o próprio partido estabelece metas para o crescimento da economia. As autoridades em Pequim estabelecem metas anuais para líderes locais em cada província chinesa. Eles devem cumprir essas metas, impulsionando o empreendedorismo, melhorando a infraestrutura e atraindo empresas. Porém, o sistema cria problemas, pois políticos locais têm suas carreiras vinculadas ao sucesso das metas estabelecidas pelo PCC, e falhar pode resultar em penalidades, como rebaixamento ou demissão. Pressionados a atingir as metas, alguns funcionários recorrem a práticas enganosas, como manipulação de dados. Aprovar mais gastos é uma forma mais fácil do governo alcançar as metas do PIB. Mas, diferentemente do Brasil, onde o governo federal fornece fundos para os estaduais e municipais, na China, os governos locais são responsáveis pelo próprio financiamento, dificultando o cumprimento das metas. Uma forma significativa de arrecadar dinheiro para os governos locais chineses foi o arrendamento de terras para desenvolvedores imobiliários. Esse processo permitia que os governos locais se beneficiassem diretamente da bolha imobiliária, uma vez que podiam licitar terras a preços mais elevados, com base nos altos valores que os desenvolvedores podiam pedir emprestado.
Porém, o mercado imobiliário da China está desacelerando e, A gente viu isso para aí. evitar colapsos devido à dívida, o PCC impôs as 3 políticas de linha vermelha para controlar os promotores imobiliários, impactando negativamente as receitas dos governos locais, colocando alguns deles em risco de inadimplência. Para contornar a proibição de pedir empréstimos, muitos governos locais criaram empresas chamadas veículos de financiamento do governo local, E que vendiam títulos e tomavam empréstimos. Eles eram considerados relativamente seguros, pois eram de propriedade dos próprios investidores governamentais. Todavia, esses empréstimos Quem vai pagar levaram isso a aí? problemas, É. pois os governos locais estavam usando o dinheiro para impulsionar a economia local e artificialmente sustentar os números do PIB para atingir metas estabelecidas pelo PCC. Isso criou uma situação em que eles estavam se endividando excessivamente apenas para mostrar Pra um mostrar o- crescimento é. aparente no curto prazo, sem considerar implicações de longo prazo. Assim, através da simples prática de mentir, as autoridades elevam o número do PIB. E as informações oficiais são relatadas por autoridades locais e enviadas ao governo central em Pequim, que por sua vez publica esses números para o mundo. Sem uma agência independente para verificar os dados e sem mecanismos de verificação, as autoridades locais podem facilmente aumentar arbitrariamente os números de crescimento sim. relatados. A razão por trás dessa falta de ação é que altos índices de crescimento dão ao PCC uma imagem positiva e corrigir Exato, essa tá prática crescendo, né? teria efeitos catastróficos. Com o passar dos anos, Mas aí é problema os deles, né? números falsos se acumularam, criando um ciclo vicioso em que as autoridades locais são incentivadas a mentir cada vez mais para sustentar a imagem de crescimento robusto. eu tenho um ponto aqui. Por que ninguém acusa os Estados Unidos de mentir, só acusa a China? Será que eles não mentem também? O Japão. Ninguém acusa o Japão de mentir. Será que tem alguma... A China mente mesmo? Não dá pra saber, sabe? Eu fico pensativo. Não tem como saber se é verdade ou se é mentira. Não tem como saber, entendeu? Só quando explode tudo a gente sabe se é verdade ou mentira. Os Estados Unidos sempre teve essa coisa, mas é independente. Mas será que não mente também? Na minha humilde opinião, todo mundo mente. A única coisa que não mente é o povo. Ninguém tem Que é se motivação fuder. para corrigir essa situação. O governo central não deseja parecer ruim diante do mundo e de seus próprios cidadãos. E as autoridades locais temem graves penalidades caso corrijam a falsificação. Essa falta de transparência nos dados está levantando não só preocupações sobre a confiabilidade e impactos que podem ter tanto interna quanto internacionalmente, mas também o questionamento sobre o verdadeiro tamanho e força da economia chinesa. Para esclarecer essa questão, estudiosos e pesquisadores têm feito esforços para entender os números reais. O professor Luiz Martinez conduziu um estudo que interessante. analisou o crescimento do PIB e a intensidade das luzes nas cidades através de imagens de satélite. Com base nesses dados, sugeriu-se que o crescimento econômico chinês nos últimos 20 anos pode ter sido cerca de 1/3 menor do que o relatado oficialmente, tornando a economia significativamente menor do que a dos Estados Unidos. O canal Money and Macro, do Dr. Yuri Skusfoot, usou os dados do estudo para calcular uma estimativa aproximada do PIB real da China. Os resultados foram surpreendentes, indicando que o PIB real poderia ser cerca de 60% menor do que o relatado publicamente. É importante ressaltar que essas são estimativas, pois é difícil obter dados precisos devido à falta de transparência do PCC. É por isso que eles são taxados de mentirosos. Eles dão a informação que eles querem. Tipo, tem um padrão de sonora que eles querem. Não dá a informação que precisa ser feita pra saber se é verdade ou não. É por isso que toda hora eles são taxados de mentirosos. Às vezes eles nem são.
Mas eles não querem dar o braço a torcer. Porque eles priorizam a independência deles. Isso é a independência mesmo. Se o PIB real da China for significativamente menor do que o relatado, isso implicaria que a dívida do país é maior do que se pensava, tornando a relação dívida-PIB altíssima. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Também deixe seu like e inscreva. Eu acho que é tudo mentira. É tudo mentira. É que na verdade, né, se você for parar pra pensar, não tem como mensurar, né, meu? É que cada país faz de um jeito. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!